Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Semana passada a gente não teve aula, né? E essa semana estou mudando o dia da aula. Tive problemas com a saúde do meu pai. Meu pai teve um infarto essa semana passada, mas graças a Deus está tudo bem. Então, adiantei que eu vou viajar. Pessoal, eu tinha falado em dar uma aula de tráfego orgânico, né? Mas algumas pessoas, alguns membros da comunidade andaram me falando que estão com dificuldade de entendimento, estão achando que está num nível um pouco acima para eles e eles gostariam de uma básica, de voltasse e fizesse uma aula básica. E hoje a gente vai começar essa aula básica pelo básico do Facebook Ads, ok? Então, falando um pouquinho sobre o Facebook Ads, então tem duas formas de fazer um anúncio no Facebook Ads. Um é o impulsionar e outro é o gerenciador de anúncios, ok? É, o impulsionar, ele é bom para uma situação, para você ganhar seguidores. Então, se você quer ganhar seguidores, especificamente, você não quer vender na ferramenta, você quer, se em algum momento você quer fazer uma campanha de ganhar seguidores, o que você faz? Você utiliza o impulsionar. Alguma aula aí para frente eu vou explicar como que usa exatamente o impulsionar, tá? Você usa o impulsionar e depois você passa para o gerenciador. A segunda forma, então, é o gerenciador. O gerenciador é o business.facebook.com, ok? Então, se você quer fazer anúncio de forma profissional, você tem que entrar em business. Você tem que ter primeiro, o primeiro passo é ter um Facebook, é ter um Instagram e entrar em business.facebook.com, criar uma conta de anúncios, ok? E aí você vai ter acesso a uma ferramenta muito mais complexa, ok? Vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente está aqui na ferramenta, tá? Essa aqui é a nossa ferramenta, nossa business.facebook.com. É uma ferramenta profissional para empresa. Se você quer fazer um anúncio de forma profissional, tem que ser por aqui, ok? Então, aqui dentro da business.facebook.com você tem o gerenciador de anúncios, ok? Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre anúncios, tá? Então, a gente entra aqui no gerenciador e o anúncio ele tem três partes. Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar especificamente sobre as três partes de um anúncio, tá? Então, peraí, só um minutinho que eu vou só colocar aqui, ó, no conjunto, numa campanha, numa business que não está bloqueado. Ok? Então, indo aqui para o nosso quadro branco, então uma campanha, tá? Facebook, ok? Ela é dividida em três partes, ok? Guilherme, onde que eu vejo essas três partes? Vamos lá. Então, quando a gente vai quando a gente vai aqui no gerenciador, né? Então, ó, uma campanha é composta por campanha, conjunto de anúncio e anúncio, ok? Então, campanha, conjunto de anúncios e o anúncio em si, ok? Então, a gente vai explicar hoje um pouquinho de cada uma delas, ok? Então, é o básico que você tem que saber para fazer um anúncio, beleza? Basicão. Não quer dizer que se você saber o que é cada um deles, você vai sair vendendo. É outra coisa. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto. Quero criar um anúncio? Eu clico em mais criar. Ok? E aí ele vai vir com as três partes. Beleza. Falando sobre uma campanha, que é o primeiro item. Na campanha, o primeiro ponto que a gente vai escolher é o objetivo da campanha. Existem três tipos, como vocês estão vendo, existem três tipos diferentes de objetivo de campanha. Então, existe o reconhecimento, o consideração e o conversão. Ok? Primeiro ponto, falando especificamente sobre a África, muito difícil de usar conversão. Por quê? Conversão normalmente você tem que ter o pixel. Se for uma conversão de venda, ok? Muito difícil de utilizar aí porque aí não tem vendas online.
tá? O que tem é pagamento por referência, mas poucas pessoas utilizam cartão de crédito, então não existe uma conversão efetiva. Quando eu tenho uma campanha de conversão, eu consigo identificar dentro do meu gerenciador a compra, o valor da compra, ok? Então, o melhor dos mundos é sempre trabalhar com campanha de conversão. Existem dois tipos de campanha de conversão. Conversão em lead, ou seja, você captar, você tem uma landing page onde você capta um endereço, um telefone. Posso até dar um exemplo aqui de uma, não sei se está aberto aqui, peraí, tá fechado. Eu tenho aqui uma landing page, mas enfim. Então, conversão é isso. Então, o melhor dos mundos é você trabalhar com conversão. Por quê? Porque toda pessoa, todo empresário, ele quer, normalmente, dinheiro, ele quer vendas. Então, o conversão é o melhor dos mundos. Não conseguindo, aí a gente passa para as outras partes, ok? E aí, a gente pode trabalhar com tráfego, né? Qual que é o objetivo do tráfego? Se a gente colocar aqui em cima, a gente vai ver, ó. Tráfego é envia as pessoas para um destino como um site, aplicativo, venda do Facebook ou conversão no Message. Okay? Então, você vai enviar para o Message, vai mandar para um site. Então, se você tem um site, ou até mesmo mandar para o WhatsApp, tá? Se você cria um link do WhatsApp e envia para lá, tá? Tem duas formas de fazer uma campanha para o WhatsApp, tráfego ou mensagem, ok? E aí você tem que testar. Isso aqui, alguém pode me perguntar, Guilherme, mas qual que é a campanha, qual que é melhor? Teste, 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 ok? Para negócio local, a gente teve uma aula de negócio local, falando um pouquinho sobre isso aqui, engajamento é interessante, tá? Porque você vai conseguir identificar quem está, engajamento, obtenha mais curtidas na página, respostas a eventos ou reações a publicações, comentários ou compartilhamentos. Então, o algoritmo do Facebook ele vai fazer, ele vai mostrar pessoas que se engajam uma campanha. Então, é interessante você fazer isso, porque a pessoa vai perguntar para você sobre aquele produto e você vai identificar, e aqui nesse caso aqui é muito aquele hashtag no dedo, ou seja, você tem que falar com o seu cliente, não acha que é fazer um anúncio e deixar para lá que isso não resolve. Se o cara perguntar o preço daquele seu produto lá dentro do seu anúncio e você não responder, o cara vai comprar de outra pessoa, beleza? Outra coisa interessante é visualização de vídeo. Normalmente eu coloco sempre na minha primeira campanha de um produto ou de um serviço, visualização de vídeo, porque vídeo converte mais do que um design, uma arte, ok? Então, para que isso aqui? Visualização de vídeo é bom para criar público, tá? Qual público? O público está interessado, tá? Já mostrei para vocês aqui alguns vídeos aqui. Se eu tenho um vídeo, coloco um vídeo de 2 minutos explicando sobre o meu produto e o cliente vê 90%, tá? Ele está muito interessado, ok? Outro tipo de produto, né, outro tipo de objetivo da campanha é a geração de cadastro. Muito bom, por quê? Porque ele é nativo. O que é nativo? O cara nem identifica que aquilo ali é uma captação, tá? Ele acha que aquilo ali faz parte do Facebook. Então, a gente utiliza muito isso para bens mais caros, tá? Eu, por exemplo, agora eu fechei um contrato com uma imobiliária de Dubai e a gente está trabalhando via geração de cadastro. Então, o cliente, ele aparece para ele um anúncio do imóvel, falando sobre o imóvel, as características, o bairro, o valor, e aí, quando ele clica em saber mais, abre um formulário para ele preencher, e isso a gente passa para o corretor imobiliário e ele vai entrar em contato com o cliente, ok? Então, muito interessante isso, principalmente para bens mais caros, ok? Aí, falando um pouquinho sobre objetivos de campanha, né? Lembrando que a gente trabalha com públicos, né? Com públicos frios, mornos e quente, ok? Falando lá um pouquinho sobre o funil. Então, quando eu faço uma campanha de visualização de vídeo, para que isso? Para mim extrair um público, tá? Por quê? Porque o maior erro que tem de um gestor de tráfego é querer trabalhar sempre com o público frio, que é qual que é o público frio? O público de interesse. O cara não te conhece, mas o Facebook me informa que ele tem interesse em uma garrafinha, ele tem interesse em um iPhone,
entendeu? Só que ele não te conhece ainda. Então, quando a gente faz uma campanha de visualização de vídeo, para quê? Para extrair um público que ficou ali parado na frente do seu vídeo por 1 minuto, por 2 minutos, entendeu? Falando um pouquinho sobre o reconhecimento, o alcance, normalmente, quando que eu uso o alcance? Eu vou mostrar para vocês o que é o alcance. Mostre seus anúncios ao máximo número de pessoas, ok? O alcance eu utilizo em duas situações. Por exemplo, eu já fiz eu tenho um cliente que é uma hamburgueria em uma cidade de Portugal, ok? Esse cliente, ele mora numa cidade de 25 mil pessoas, então é uma cidade pequena, uma cidade que não tem tantas pessoas assim. Imagina, a cidade tem 25 mil pessoas no total. Aí você exclui as pessoas que têm abaixo de 18 anos, você exclui uma camada de pessoas acima de 60 anos que não interagem muito nas redes sociais, então isso diminui. Então, o que você pode fazer? Numa cidade pequena, você pode atuar inicialmente utilizando o alcance, ok? Segundo, se eu tenho um público, e um público morno, ou então um público quente, qual que é o público quente? O público quente é o cara que já comprou de você. E aí, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês uma outra parte aí, que é a parte de, não sei se hoje ou na próxima aula, que é a parte de públicos, ok? Então, o alcance é para isso. Aí, quando eu tenho um público quente, eu posso, ou um público morno, pequeno, eu jogo o alcance, porque ele vai alcançar o máximo de pessoas dentro daquele público, ok? Então vamos lá, então, tráfego. Então, na campanha, especificando, na campanha, o que você vê na campanha? Primeiro ponto, aqui, é o objetivo de campanha. Beleza. Então, lá, ó, campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Tá ok? A gente não vai falar sobre nomenclatura agora, mas vamos dizer que seja nova campanha. Então, aqui, tá? Eu vou falar em tráfego, ok? Teste AB, não utilizo, não recomendo que utilize. E aí, a outra parte aqui da campanha é otimização do orçamento da campanha, tá? E aí eu vou abrir um parênteses aqui para explicar isso. Então, uma campanha, o orçamento da campanha, ela tem duas formas: ABO versus CBO. Ok? O ABO é o orçamento no conjunto de versus orçamento, otimização do orçamento de campanha. Então, orçamento na campanha. O que isso significa, Guilherme? Significa o seguinte: você tem duas formas de trabalhar. Lembrando que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o conjunto de anúncio. Hoje, no anúncio, basicamente, tá? Vou explicar um pouquinho mais no detalhado, mas o primeiro ponto é o público, ok? Então, eu tenho o público ali no conjunto de anúncio. Eu posso ter vários públicos, ou seja, posso ter vários conjuntos de anúncios, ok? Vamos dizer que eu tenha desculpa. Na campanha, eu posso criar 3 conjuntos de anúncios. Vamos dizer que vou fazer uma campanha lá para o meu cliente do Dubai e vou colocar três públicos aqui. Primeiro público, conjunto de anúncio 1, eu vou colocar por geolocalização, por localização, ou seja, eu vou pegar os principais bairros de uma cidade, onde tem o pessoal que tem mais uma renda maior, e vou colocar nesse conjunto de anúncio, ou seja, é por geolocalização. O segundo conjunto de anúncio, o que eu vou fazer?
eu vou escolher o pessoal que tem acesso ao Facebook com iPhone, iPhone 12, iPhone X, XR, XS, enfim, os iPhones de maior valor. Que isso pode o quê? Significar que o cara tem maior renda, beleza? E o terceiro público é os viajantes frequentes internacionais. Pessoal, o cara abriu o Facebook dele, o Instagram aqui no Brasil e depois foi para Angola e abriu. Ele marca lá como viajante frequente nacional. Então, o orçamento, eu tenho duas formas. Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui $1 para cada, ok? Posso escolher colocar $1 para cada, né? Que é uma forma. Essa forma é o ABO, ok? Eu escolho dentro do conjunto quanto que eu vou gastar, tá? E aí, desde março de 2019, o Facebook criou o orçamento a nível de campanha, que é o CBO, que você faz o quê? Eu vou lá na campanha 1 e coloco o orçamento de $3. O que acontece? Aí, você vai colocar na mão do algoritmo o seu orçamento e ele vai decidir em qual dos públicos ele vai gastar o seu dinheiro, ok? Então, ele vai começar testando um pouco de localização, iPhone e viagem de frequência nacional, e aí o que tiver dando mais conversão, tá? Ele vai começar a apostar mais. Então, vamos dizer que a localização está dando mais, se for uma campanha de formulário, mais leads, ok? O que ele vai fazer? Ele vai gastar, vamos dizer que ele vai gastar $2 na localização, 60 centavos no iPhone e 40 centavos no viajante frequente internacional, ok? Então, são duas formas de você atuar. Uma forma você entrega a gestão do seu dinheiro para o Facebook, e o Facebook, como que ele faz? O algoritmo, ele trabalha buscando aquele seu objetivo. Ou seja, se um conjunto de anúncios está te dando mais retorno, ele vai investir mais dinheiro naquele. Enquanto quando você faz o ABO, é fixo. Um e um. Ok? Então, são as duas formas aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso ir aqui no conjunto de anúncios e ativar. Então, quando eu ativo, ele aparece aqui o orçamento diário, ó, ou orçamento total, você pode escolher, tá? Então, vamos dizer que eu colocasse aqui $3. Com $3, sabe aquele negócio que eu sempre falo, que o mínimo de uma campanha do Facebook é $1? Na verdade, o mínimo do Facebook não é na campanha, é no conjunto de anúncios. Então, se eu tenho 3 conjuntos de anúncios, a minha campanha tem um orçamento mínimo de $3. Se eu tenho 2 conjuntos de anúncio, a minha campanha tem orçamento diário mínimo de $2. Se eu tenho um conjunto de anúncio, eu tenho orçamento diário mínimo de $1, ok? Então, eu tenho duas opções. Então, eu posso ativar aqui, ok? Ou ativar lá no conjunto de anúncios. Então, se eu desativo aqui, o que ele vai fazer? Quando você desativa, ele entende que é um ABO, é um orçamento no nível do conjunto de anúncios, ok? Então, ó, quando eu fiz isso, eu ativei o ABO, ok? Então, eu vou colocar o orçamento aqui no conjunto de anúncios, beleza? Então, como eu escolhi o tráfego, o meu objetivo, coloquei tráfego, tá? Você pode fazer tráfego para o site, para o aplicativo, para o Messenger e para o WhatsApp, ok? Outra coisa também que a gente pode fazer é criativo dinâmico. Já tem uma aula, quem quiser dar uma olhadinha aí para cima aí no nosso WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp, que você vai ver que a gente tem aí falando um pouquinho sobre criativo dinâmico, ok? Então, como eu desmarquei lá na campanha o CBO, o que ele vai me falar? Olha aqui, ó, orçamento, beleza? Se eu voltasse lá, vou até voltar para você ver, tá vendo que tá aparecendo aqui, né? Então, vamos voltar e vamos ativar aqui o otimização do orçamento da campanha, beleza? E vamos avançar. Aí vocês vão ver o que aconteceu, ó. Aí, ó, orçamento, ele não aparece mais valor. Por quê? Porque você escolheu CBO, porque eu escolhi CBO, beleza? Então, falando um pouquinho sobre conjunto de anúncio. Então, aqui, ó,
Então, aqui na campanha, eu posso escolher o CBO aqui, beleza? E aí, vamos para o conjunto de anúncio. No conjunto de anúncio, aí eu vou escolher primeiro aqui onde eu quero gerar tráfego. Beleza? Criativo dinâmico. Beleza? O ABO, se eu não tivesse marcado aí, apareceu o orçamento aqui. E aí, público e posicionamento. Então, vamos lá, então. Então, falando um pouquinho sobre públicos, né? Então, público. Então, aqui no público a gente tem, eu posso escolher um público personalizado, ou seja, algo que eu gravei, e aí, nisso que eu vou entrar lá para mostrar para vocês, tá? Eu vou explicar tudo aqui, depois eu vou para o público e a gente encerra a aula. Então, aqui eu tenho algumas opções, ó. Eu posso escolher um... um público personalizado, então eu vou explicar sobre o público personalizado, por exemplo, envolvimento no Instagram, 365 dias, eu tenho um público de 5.900 pessoas. Envolvimento no Facebook, 365 dias, eu tenho um público de 48 mil pessoas. Então, eu posso escolher um público personalizado, um público semelhante, tudo isso eu vou explicar daqui a pouco, não vou explicar agora. Aí, vamos primeiro para localização. Localização depende da sua persona, tá? Então, se o seu público é Luanda, aí você vai lá, escreve Luanda aqui. Vai lá, escreve Luanda. Beleza? Vai aparecer aqui, ó, Luanda, beleza? Às vezes, ó, o alcance potencial em Luanda, deixa eu ver se tem um... Não, não tem nada. Então, ó, o alcance potencial hoje em Luanda é 2 milhões de pessoas, ok? Opa, vamos lá. Então, ó, Luanda aqui, tá vendo? 2 milhões de pessoas. Então, eu posso trabalhar com a cidade toda, com o país todo, ou, por exemplo, quando eu trabalho com um negócio local, tipo uma hamburgueria, a hamburgueria normalmente não entrega em todos os lugares. Então, eu vou lá eu vou trabalhar com os pinos, ok? Então, vamos lá nos pinos lá, então. Então, se eu tenho uma hamburgueria aqui na Avenida Marien... Não, Augusto Tadeu Bastos, tá? Então, vamos dizer que eu tenho na Rua Augusto Mateus Bastos. Não vou clicar aqui no botão e vou colocar o quê? Um pino aqui, tá? Quando eu coloco pino, ele coloca aqui, ó, 16 quilômetros. Não. Às vezes eu entrego de bicicleta, então eu só entrego um quilômetro em volta. Então, vamos dizer, eu vou lá e coloco 1 quilômetro em volta ali da minha hamburgueria na Maianga. Então, o que que ele mostra aqui para mim? Ele mostra que em volta da minha hamburgueria, eu tenho um público potencial de 75 mil pessoas, ok? Então, é isso. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês beleza, só que eu não quero entregar no bairro Azul. Então, o que eu posso fazer? Clicar com outro botãozinho aqui. Ele vai dar de novo 16 quilômetros, você muda para 1 quilômetro, beleza? Aí, ó, eu não quero ir no bairro Azul. O que eu faço? Eu clico com o botão esquerdo aqui em cima do pino, beleza? E coloco excluir, ok? Então, ele vai mostrar para esse público aqui da Maianga, essa bola azul, e vai excluir esse público aqui, ó. Você viu que ele caiu para 61 mil pessoas, de 75 mil ele foi para 61. Por quê? Ele está excluindo essa parte aqui, essa interseção entre a bolinha vermelha e azul, ok? Ou seja, o bairro azul aqui não vai aparecer o anúncio, beleza? Então, essa aqui é a localização. Então, você pode trabalhar por cidade, por país e por pino. E aqui no Brasil, inclusive, eu posso trabalhar por CEP, tá? Que é o código postal. Aí vocês não têm ainda, vocês estão querendo desenvolver ainda o CEP. Quando tiver, provavelmente o Facebook vai cadastrar os CEPs daí, aí você pode falar, eu quero o CEP XYZ, beleza? Beleza, então,
Aí, além de tudo, é a idade, tá? Então, você tem que analisar a sua persona. Ó, Guilherme, a minha persona é homem ou mulher? Então, você pode escolher aqui no gênero. Ah, minha persona é mulher. Então, vou lá, mulher. A minha persona é até 30 anos. Então, eu vou aqui e diminuo para 30 anos. Olha para você ver como é que vai diminuir. Olha lá, ó. Quando eu coloquei mulher e 30 anos, ele caiu para 14 mil pessoas. Lembra lá que tinha 67 mil, acho que é uma coisa assim? Caiu para 14 mil pessoas. Aí é só persona, por quê? Porque não adianta nada você querer mostrar para mais pessoas e a pessoa provavelmente não vai comprar de você. Então, tem que pensar bem aqui nessa questão aqui, beleza? Outro ponto é o direcionamento detalhado. Então, quando você trabalha com um pouco frio, aí você vai para os interesses, tá? E aí, aqui você tem três tipos: dados demográficos, interesses e comportamento. Então, dados demográficos pode ser formação, nível educacional, ok? Isso aqui tem que tomar muito cuidado com isso, porque não algumas informações aqui são informações que a pessoa coloca no Facebook. Outras informações são colhidas pelo Facebook. Exemplo, iPhone, acesso ao Facebook com iPhone, é colhido pelo Facebook. É igual o bairro aqui, a geolocalização. Antes de você querer você colocar que você mora no bairro, mas o algoritmo é mais perto que você. O que ele vai fazer? Se ele vê que você é, dorme, passa a noite em um determinado local e entra no Facebook todos os dias naquele mesmo local, ele marca você morando naquele local. Ok? Não adianta você escrever que mora, não adianta você morar no Corimba e falar que mora aqui no Alvalade, que ele vai perceber que você está mentindo e não vai usar aquela sua informação, ele vai usar a informação de geolocalização, tá? Então, aqui você tem que usar mais com parcimônia, ok? Então, tem a questão financeira, tá? A renda, isso aqui funciona mais nos Estados Unidos, não utilize isso em Brasil, nem em Angola, nem em Moçambique, nem em Portugal, ok? Tem os acontecimentos, que é muito interessante, por exemplo, aniversário, o cara vai fazer aniversário no mês de setembro, beleza? Então, você pode ofertar um produto para o aniversariante, entendeu? Então, você pode, vamos ver outro aqui. Então, você pode também, dados demográficos, tá? Acontecimentos. Então, ó, a pessoa está longe da família, longe da cidade natal, noivou, tá? Ah, eu tenho um salão de festa e quero vender. Você pode utilizar essas informações aqui, beleza? Vamos ver se tem mais. Tem os interesses também, marcas, você pode colocar aí, tá? Uma coisa que a gente sempre faz, tá? Que eu ainda não acertei na veia ainda para fazer o público de angolanos em Portugal eu consigo escolher algumas coisas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Guilherme, vou tirar aqui, ó, eu quero vender algum produto ou serviço para brasileiro que mora nos Estados Unidos. O que eu vou fazer? Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos da América, país. E vou colocar aqui, ó. Coloquei idade, mas vou tirar essa idade aqui, vou colocar mais. Coloquei mulher, mas ó. Peraí. Ó, idiomas, ó. Tem duas formas de eu chegar ao público brasileiro. Brasileiro ou português, né, na verdade, mas assim. Então, primeira forma é isso, eu vou sair aqui cadê? Idiomas. Editar idiomas e colocar português Brasil, ó. Então, português Brasil. Ok? Só que eu não sei porquê, mas ele tá num público minúsculo aqui. Vamos ver o que eu arrumei aqui. Aniversariantes de setembro. Eu vou tirar aqui, ó. Aqui, ó, 430 mil pessoas que falam português do Brasil nos Estados Unidos, ok? A segunda forma é você procurar aqui, por exemplo, Silvio Santos. Vamos ver se aparece. Colocar aqui, ó, programa Silvio Santos, interesse Silvio Santos.
Cara, você acha que o americano comum, ele sabe quem é Silvio Santos? Ele não sabe quem é Silvio Santos. Então, são duas formas de você chegar nesse público, ok? Eu quero saber como que a gente vai fazer. A dica não, o pedido é, quem vê essa aula, eu quero que você me dê dicas de como achar um público de angolanos em Portugal. Eu quero que você me ajude com isso, tá? Eu tô quebrando a cabeça tem bastante tempo e até o momento não achei. Ok? Então, vamos ver outras coisas aqui. Então, interesse tem comidas, compras e moda, entretenimento, e ele vai abrindo, tá? Família, relacionamento, relacionamento, criação de filhos, aí é os interesses, tá? Aqui você também consegue ter um item aqui também, ó, filhos, pais com filhos adultos, pais com filhos de 0 a 12 meses, de 12 até 24. Você consegue também pegar essas características para vender, beleza? Então, e não acho que, que a informação que o cara deixa lá, não, coloca lá no Facebook. Essa informação, quando o cara coloca foto com a mesma criança, muitas vezes no Facebook ou no Instagram, ele marca que o cara tem filho. Inclusive, o algoritmo do Facebook identifica a idade da pessoa. Acerta sempre? Nem sempre, mas então ele vai acertar, por exemplo, mas a pessoa tem 2 anos, ele vai falar que tem 1 ano, mas o algoritmo faz isso, beleza? E o último é comportamento. Então, aqui a gente tem, ó, atividades digitais, ó, o cara tá acessando o Facebook com um dispositivo ISOs mais antigo. Ah, eu quero vender celular para pessoa, telemóvel, olha aqui, ó. Ser administrador de página do Facebook, é, adepto de tecnologia, usuário de pagamento do Facebook, se ele faz pagamentos, ó, aqui, ó, 30 e 90 dias, ó, comportamento de compra, ó, compradores envolvidos, esse é um pouco muito bom. O que é isso? O Facebook sabe quando a pessoa compra ou não na internet, e ele sabe se a pessoa está, ao comprar, antes ela comentou, compartilhou, então esse público é interessante para utilizar, beleza? Então, essa é a parte aqui do direcionamento detalhado, ou seja, essa é a parte de interesse, tá? Outra coisa interessante é fazer exclusões, tá? Então, vamos lá para as exclusões. Tá? Peraí. Então, você pode aqui, ó, limitar público e excluir público. Então, eu posso colocar um público Silvio Santos, depois limitar o público. O que é limitar o público? Além daquilo, é o E. Além de ter interesse em criação de filhos e Silvio Santos, deixa eu tirar o criação de filhos e Silvio Santos, o cara também deve corresponder a viajante frequente internacional. Por que isso é interessante colocar aqui, ao procurar brasileiro, colocar isso aqui? Não, peraí, só que tá pouco aqui. Ah, eu coloquei Silvio Santos. Peraí, vamos tirar o Silvio Santos e vamos colocar só a língua tá português, Brasil. Ó, o que é isso aqui? Por que isso é interessante, pelo menos aqui no público brasileiro? Okay? Quando eu fala português do Brasil nos Estados Unidos, tem aquele imigrante que é o imigrante ilegal. O cara entra nos Estados Unidos e não sai mais. E esse cara, às vezes, ele tem às vezes, não é sempre, ele tem uma renda menor. Então, por exemplo, se eu quero vender um imóvel em Dubai, é interessante que eu coloque aqui que também deve corresponder a viajante frequente internacional. Porque o imigrante, pelo menos o brasileiro, ilegal, nos Estados Unidos, ele fica lá o tempo todo, ele não pode sair, porque se ele sair, ele não entra mais. Então, é outra dica relevante, ok? Para os públicos. Então, ó, eu tenho 130 mil pessoas que fala português nos Estados Unidos e que é viajante frequente nacional, ou seja, ele vem para o Brasil, então ele tem green card, ok? Outra questão é o posicionamento, até para encerrar nossa aula hoje e depois a gente continua. Eu vou falar sobre públicos e depois vou falar sobre o anúncio. Então, no conjunto de anúncios, tem duas partes. Posicionamento, o público e o posicionamento. No posicionamento, você pode escolher, tá? Você pode colocar posicionamento automático,
ou posicionamento manual. No posicionamento manual, aí você vai escolher onde você quer aparecer. Quer aparecer no Facebook, no Audience Network, no Instagram e no Message. Ou então você quer escolher aparecer no feed, no Stories, no Reels, que tem para a maioria das pessoas aí em Angola, ou no iStream, ou no Pesquisar, ou no Mensagens. E ele vai mostrando aqui aonde. Okay? Então você pode escolher. Lembrando, dependendo do público, é um público mais do Instagram. O Instagram a gente sabe hoje que é um público que tem uma renda maior, é um público mais engajado, que tem uma renda maior. Aí tem o Facebook também, que é um público interessante. Enfim, então você pode escolher aparecer só no Facebook, ou escolher aparecer só no Instagram, escolher aparecer só no feed, ou escolher aparecer no Stories e no Reel, entendeu? Então, é isso aí, meus caras. Então, a aula de hoje peraí. Isso. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, tá? Estou tentando dar uma base, fazer uma base, deixar todo mundo no mesmo nível para a gente continuar subindo o morro. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço aí a todos e uma excelente noite. Um grande abraço. E na semana que vem a gente tem mais aula.